Olá, pessoal. Mais uma noite aí e vamos para a nossa aula de análise combinatória. Enfim, chegamos nos métodos de contagem e por uma questão de tempo, administração de tempo mesmo, já que eu tenho 3 tempos de aula na terça e 2 na quinta, eu dividi o conteúdo pelo tempo, não foi especificamente pela necessidade de apresentar o conteúdo. Então, hoje a gente vai ver permutação simples e permutação circular. Quinta-feira a gente vai ver permutação com repetição. E na outra terça a gente vai ver arranjo simples e combinação simples. Tá? Aí depois eu vou fazer uma aula com alguns exemplos mais elaborados e mais difíceis, né? E algumas observações. E depois eu vou ficar algumas aulas fazendo aulas de exemplo, para a gente poder treinar bastante essa parte até chegar nos exercícios finais, e aí sim eu vou fazer o resgate daquela árvore de possibilidades que mostra o conteúdo geral, né? Igual eu fiz em estatística, mostrando todos os itens que nós usamos a cada exercício de análise combinatória, para ficar bem completão, tá bom? Então vamos começar. Eu fazendo aqui uma besteirinha. Vamos lá. Então, vou começar direto aqui do slide da árvore, né? Do esquema geral, para a gente poder relembrar o que a gente fez e o que não fez, né? Vamos lá. Então, a gente já viu definição, representação, estratégia, relações combinatórias, e vamos aqui começar o método de contagem. A gente vai ver só permutação hoje, a simples e a circular, tá? Com repetição, fica para a próxima. Muito bem, lá nos métodos de contagem. Aqui nos métodos de contagem, eu não tive como encaixar naquele esquema geral tantas informações, né, que eu precisaria para cada método de contagem. Então, eu criei um novo esquema global do conteúdo aqui, ó. Tá? Então, vai ter o esquema global de permutação simples, o esquema global de permutação circular, o global de permutação com repetição, o global de combinação simples e de arranjo simples. Então, vocês têm que decorar aquele geralzão e os globais de cada um dos métodos, que aí fica bem claro para vocês o que a gente faz assim no todo, tá bom? Bem, eu vou começar aqui desse esquema que só tem 4 itens, né? Definição, relações, notações e cálculo. Eu vou começar pela definição e relações combinatórias. Aí eu não criei um slide específico disso, porque eu acho que o que está aqui é mais do que suficiente, uma vez que a gente já viu todas as relações combinatórias com profundidade. E aí já vou partir para alguns exemplos, para a gente se ligar o que a gente tem que observar nos exemplos, de acordo com a definição e as relações, e depois eu já vou direto dentro do exemplo para o cálculo, tá? Como é que é criado esse cálculo a partir do princípio fundamental da contagem. Então, vamos aqui entender primeiro a definição. Uma permutação simples de N objetos distintos é qualquer agrupamento ordenado desses N objetos. O que significa isso? Quando a gente está falando tanto de permutação quanto arranjo, a gente já viu lá que a relação de ordenação é uma relação em que a ordem importa, tá? Ou seja, quando a gente forma a possibilidade AB e a possibilidade BA, essas possibilidades são possibilidades distintas. Elas correspondem a possibilidades diferentes. Só então aqui a gente vê o agrupamento ordenado. Se você vê qualquer problema em que esteja pedindo para que você organize alguma coisa, provavelmente é um problema de permutação e arranjo. Ou arranjo, né? Vai ser os dois simultaneamente. Então, tem essa ordenação, organização,
provavelmente é permutação ou arranjo. O que vai diferenciar permutação e arranjo? Aqui eu tenho N objetos. Eu vou organizar quantos objetos? N objetos, tá? Então, eu tenho 5 objetos, eu vou organizar todos os 5. Um exemplo. Quando a gente chegar em arranjo, a gente vai ter, por exemplo, 5 objetos, mas nós vamos organizar apenas 3. As quantidades ficam diferentes. Isso é o que vai diferenciar a permutação de arranjo na definição, tá? E a gente vai ver na prática o que isso vai acarretar. Então, aqui nas relações combinatórias, a gente tem aqui de ordenação, ordem importa, que eu já tinha falado, de repetição, a gente está falando de uma permutação simples, então são aqueles casos em que não tem repetição, e o posicionamento sempre é linear, tá? Aqui é que entra. Se você vê que algo é linear, é permutação ou arranjo, tá? Pode ir de olho fechado, que vai ser permutação ou arranjo, se o posicionamento for linear. Muito bem. Então, vamos aqui exemplificar o que seriam casos de permutação simples. Primeiro, aqui eu tenho uma fila, né? A famosa fila indiana. Vou organizar essas pessoas em fila. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas nessa fila. E quantas pessoas eu vou organizar? 8. Lembra que a gente tem o mesmo número de objetos, tá? Então, se eu tenho 8 pessoas na fila, eu organizo todas as outras. Elas estão lineares aqui, ó, direitinha, tá vendo? E se eu trocar aqui a menina com o menino, eu já tenho uma fila diferente. Então, tem aí a relação de ordenação. E o que a gente está fazendo aqui? Organizando essas pessoas em fila, tá? Qual é a próxima situação? Os anagramas de palavras que não têm letras repetidas. Anagramas de palavras que não têm letras repetidas são casos de permutação simples. Aqui a gente tem o Word tem 4 letras, e se eu reorganizar, né, vai dar um anagrama, e não tem letras repetidas. Eu tenho 4 letras, e para formar um anagrama, eu reorganizo as 4 letras, e não tem repetição, certo? E a gente já viu que qualquer palavra é escrita de forma linear. Tá vendo que eu estou reforçando aqui a definição, as relações combinatórias em cada tipo de exemplo? Para vocês identificarem a característica. Com o tempo, vocês vão ver que é bem simples. Organizar também os números, tá? Aquelas questões dos numerais, né? Não todas, mas coisas bem específicas. Podem ser, porque às vezes eu falo assim genericamente, vocês vão falar que todas eu resolvo permutação. Não, vamos com calma, vou explicar aqui quais são permutação. Digamos que eu queira um número de 3 algarismos distintos usando 1, 2, 3. Tem que ter a palavra distintos, tem que usar todos os algarismos, tá? Então, se eu quisesse um número de 3 algarismos distintos usando 1, 2, 3, e aí eu teria 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, teria aqueles 6 exemplinhos, né, que já está bem batido. Esse caso poderia ser um caso de permutação simples, mas tem que ter a palavrinha distinto e tem que usar todos os algarismos que está na lista, e não pode ter zero, tá? Então, são alguns critérios que você tem que prestar atenção para usar a permutação simples para resolver esse tipo de problema. Tá legal? Por isso que eu prefiro manter, nesse caso, o princípio fundamental da contagem pura e simples. Mas é uma possibilidade. Organizar pessoas em banco, né? Banco, cinema, teatro, ônibus. Você vai lá, 4 pessoas, já dei alguns exemplos assim, né? 4 pessoas vão sentar num banco de jardim. Quantas pessoas eu vou sentar nesse banco de jardim? 4. Quantas tem? 4. Então, vai ser um caso de permutação simples. E se eu tiver, como eu já dei, né, antes, e se eu tiver 6 pessoas e só 4 vão sentar? Vai virar arranjo, tá bom? A gente vai ver isso posteriormente. Então, sentou, mas eu estou organizando todas as pessoas em bancos de qualquer espécie, são casos de permutação simples.
Eu tenho aqui os livros para organizar, né? Digamos que eu tenho 10 livros para organizar na prateleira. E quantos que eu vou organizar? 10 livros. A gente já viu, né? Tanto que eu esqueci de sentar em banco, tá? Posicionamento linear, um do lado do outro. Organizar aqui os livros na prateleira, tá linear, um do ladinho do outro. Não tem livros iguais, assim como não tem pessoas iguais. Então é simples, sem repetição. A organização, se eu trocar aqui esses 2 livros, eu já vou ter uma organização diferente, então a ordem importa. E eu tenho todos os 10 livros que eu quero organizar todos os 10. Então, casos de organização de livros em estante, em prateleiras, normalmente são problemas de permutação simples. Se você tiver também times, né? Fala assim, tem um time que tem camisa preta, outro time tem camisa branca. De quantas formas esses times podem ser? Posso montar uma fila com essas pessoas, de forma que as pessoas que têm camisas de cores iguais fiquem juntas, tá? E aí já envolvendo outras relações combinatórias que não são só aquelas. Aquelas são as principais, que vão ter em todos os problemas de permutação simples, mas elas não são únicas, porque a gente já viu que existem outras relações combinatórias, de proximidade, de posicionamento, se tem elementos fixos. Então, aqui é como se eu incluísse uma relação de proximidade, tá? Que eu quero que as camisas de mesma cor fiquem juntas. Então, são casos também de permutação simples. A gente vai ver que a notação da permutação simples vai facilitar o cálculo final. Vai ficar bem pequenininho, tá bom? Se eu tiver aqui, por exemplo, nessa bandeira, que eu tenho 7 cores, né? 1, 2, 3, não, 6 cores. Se eu tiver 6 cores, não é qualquer questão de bandeira também, não. Primeiro, ela tem que estar linear, certo? Uma corzinha atrás da outra, uma faixinha atrás da outra nessa disposição. Ou em pezinha na vertical, uma do ladinho da outra. Listras, né? Pintar listras. E eu tenho aqui 6 cores diferentes sendo usadas. E eu possuo 6 cores, então veja bem, ó, ela é linear. Eu tenho 6 cores e vou usar todas as 6 cores sem repetição de cor. Aí é um caso de permutação simples. De novo, as questões da bandeira eu prefiro fazer pelo princípio fundamental da contagem. Estou somente dizendo que é possível usar a permutação simples para resolver uma questão da bandeira. Vocês vão ver que futuramente vocês vão ter infinitas formas, infinitas não, mas assim, umas 3, 4 formas de resolver o mesmo problema. Porque você pode usar um conceito de permutação, pode usar um conceito de combinação junto com o de permutação, que vai cair num arranjo. A gente vai fazer essas observações no final. Ou pode usar só o princípio fundamental da contagem, pura e simples, que já está ótimo, de bom tamanho. Mas a gente vai ver isso nas observações. A gente precisa primeiro passar por todos os métodos de contagem, tá? Então, aqui é o caso específicos de bandeiras listradas, uma lista após a outra, né? Listas consecutivas, em que você tem 6 cores e vai usar todas as 6. Tudo bem? E aí, vamos então para o cálculo. Os problemas a gente já viu, eles são bem repetitivos. Você não vê muito fora desse padrão. Então, a gente tem a notação. Vamos lembrar, quando a gente tem a fórmula, a gente começa pela notação, que é P de permutação e N daqueles N objetos que a gente vai organizar. E o cálculo, a gente vai ver que é o N fatorial. Esse N fatorial, ele veio do princípio fundamental da contagem. A gente vai entender isso aqui, do princípio fundamental da contagem. Tá legal? E vou explicar o que é um fatorial, tudo com detalhes. Então, vamos agora ver como é que foi feita a construção do cálculo. Para que a gente entenda como é que foi feita a construção do cálculo na permutação simples, eu vou começar usando o princípio fundamental da contagem, porque eu já disse que todas as fórmulas vieram do princípio fundamental da contagem. A gente vai compreender todos os cálculos a partir do princípio fundamental, tudo bem? Então vamos lá, ó. Quantos são os anagramas da palavra amor? Nós já fizemos essa questão em algum momento, certo? Vamos ver então as relações combinatórias para mostrar para vocês que esse é um problema de permutação simples. Primeiro, de ordenação. Amor e Roma são palavras diferentes. A gente tem que a ordem importa. Lembra que eu falei que as quantidades são iguais? Quando as quantidades forem diferentes,
a gente vai falar que, por exemplo, naquele caso que eu falei que era 5 e 3, a gente vai dizer que N é 5 e P é 3. Nesse caso, como eu tenho aqui nessa palavra 4 letras e vou organizar todas as 4, a gente diz que N é igual a P. Vocês vão entender isso mais de N, P em arranjo e combinação, tá? Porque qualquer caso de permutação, seja ela simples, circular ou com repetição, a gente organiza absolutamente todos os objetos. Isso aqui fica mais claro só nos últimos métodos de contagem que eu vou estar apresentando. Mas aqui, se o N for igual ao P, eu já sei que é permutação, não vai ser arranjo, certo? Repetição não tem. Tô riscando tudo, né? Repetição não tem. Minha caneta tá lá do outro lado. Porque não tem letras repetidas. Então, ele é simples. Posicionamento linear. A gente já viu que qualquer palavra tem esse tipo de posicionamento. O que eu ia fazer? São 4 letras, vou escolher a posição das 4 letras. Amor, para a primeira letra tem 4 possibilidades, para a segunda letra 3, e vai descendo até chegar a 1, multipliquei e deu 24. Molezinha isso, né? Mesma coisa, exemplo 2, ó. De quantas maneiras diferentes podemos organizar 6 medicamentos em uma prateleira? Tá vendo? Ó, organizar medicamento em prateleira, organizar livro em prateleira. Essa organização linear, tá? E eu vou pegar todos os 6 medicamentos e organizar. Então, de N objetos, eu seleciono N para organizar. E aí vamos às relações combinatórias para a gente mostrar que é um caso de permutação. Ó, ordenação. Aqui eu organizei o medicamento dessa forma e não tem esse 7 não, ó. Louquinha. Então, eu errei. Provavelmente botei 7 fatorial. Vamos ver. Vamos, então, aqui consertar aqui. Pronto, ó. Organizar 7 medicamentos em uma prateleira. Aqui eu tenho M1, medicamento 1, medicamento 2, medicamento 3, medicamento 4, medicamento 5, medicamento 6, medicamento 7. E aqui eu inverti. Tá vendo? Aqui, ó, posição dos 2 medicamentos, já tem uma nova organização. A ordem importa, o N é igual a P, por isso que eu sei que é permutação. Repetição não tem, é simples. Não tem medicamentos iguais nessa situação. E o posicionamento é linear. Eu vou estar organizando lá na prateleira, lado a lado. Então, tem que decidir. Não, eu fiz com 6. Então, aqui é 6 mesmo, hein, gente? Eu não lembro, eu já fiz umas 3, 4 aulas para frente. Já estou me adiantando. Então, aqui realmente é o que não tem. Então, eu vou decidir a posição desses 6 medicamentos. E aí, como é que fica isso, né? 6 para o primeiro lugar, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, e assim vou decrescendo até chegar a 1, quando eu fizer esse produto dá 720. E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Observe que a gente começa no maior número, que é o 4, que corresponde ao nosso N, certo? Que é o número de objetos que nós temos, e a gente parou aqui em quanto? 1. Tá vendo? Aqui, de novo, a gente começa em 6, que no nosso caso é o valor do meu N, porque eu tenho 6 medicamentos aqui em uma prateleira. Deixa eu apagar para vocês verem que originalmente era 6, tá? Então, a gente tem N objetos, nesse caso aqui é 6, para organizar. E vai terminar também que número? 1. E os fatores são decrescentes até chegar a 1. Isso é muito comum quando você usa o princípio fundamental da contagem. Então, para facilitar esse tipo de conta, o que a gente foi criado, né? Foi criado uma operação, igual a operação de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, e agora entrou o fatorial de um número, que é uma operação. Quando você quer calcular o fatorial de um número, você vai calcular aquele número vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, até chegar a 1, tá? Então, para isso ficar bem claro, ó, como observamos nos problemas anteriores de permutação simples, é comum o aparecimento de expressões que são produtos de uma sequência de números naturais, ou seja, números positivos, consecutivos. Então, o 4 o 3 vem logo após o 4, o 2 vem logo após o 3, o 1 vem logo após o 2, são números consecutivos e decrescentes.
Esses produtos são chamados de fatoriais. Está aí criada a operação chamada de fatorial. A notação usual do fatorial de um número natural n é n exclamação. Então, quando você vê esse n exclamação aqui, significa, você tem duas formas de ler, n fatorial ou fatorial de n. Eu normalmente leio n fatorial, tá? Mas por hábito, mas poderia ser fatorial de n, sem problemas. Então, de acordo com os exemplos anteriores, como é que a gente faz isso, né? O que é o 4 fatorial? O 4 fatorial é o 4 vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, até chegar aonde? 1, que dá 24. A gente pode ler 4 fatorial, que é o que eu costumo fazer, ou fatorial de 4, que eu faço quase nunca. O 6 fatorial, né? 6, começa em 6, termina em 1. E aí, o produto dá 120. Pode ser lido como 6 fatorial ou fatorial de 5, tá? Então, essa anotação aqui vai nos facilitar a ler, né, e a resolver certos problemas. Por quê? São repetitivos os valores. 4 fatorial sempre vai dar 24, porque representa esse produto. 6 fatorial sempre vai dar 120, porque representa esse produto. Então, isso vai nos facilitar, de tanto que a gente vai fazer a conta, a gente vai decorar que 2 fatorial dá 2, que 3 fatorial dá 6, que 4 fatorial é 24, que 5 fatorial é 120, que 6 fatorial é 720. 720, eu errei aqui, que, que 7 fatorial é 5.400, e assim vai. Você vai conseguir decorar, pelo menos até 7 fatorial, os valores, ou pelo menos até 6 fatorial os valores, tá? Então, a gente vai decorando isso, as contas vão ficar desse tamanhozinho assim, ó, pequenininha. E por isso que muitos exercícios de análise combinatória, por mais que tenham 1000 etapas, você consegue resolver em uma linha. É porque quando você vai fazendo caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, e aí você sabe que o caso 1 é o fatorial de um número, o caso 2 é um fatorial de um número, o caso 3 é um fatorial de um número, e o caso 4 é o fatorial de um número. E aí você coloca isso lado a lado, você faz um produto daquilo ali pronto. E resolveu em uma linha 4 casos. Olha que maravilha. Então acaba que, se você não compreender isso, você nunca vai conseguir entender a solução daquele problema, que foi separado em casos. Para isso você tem que ter as relações combinatórias, as estratégias combinatórias bem definidas na cabeça. Mas depois que você tiver experiência e pegar, por exemplo, na internet, a solução de um problema, você vai entender por que em uma linha eu consegui resolver tanta coisa, tá? A tendência é você conseguir resolver também em uma linha, mas precisa praticar, por isso que eu vou bem devagarinho, tá bom? Então, aqui 4 fatorial dá 24 e 6 fatorial dá 720, tá certo? Ou fatorial de 6. Muito louca, né? Eu devo ter copiado e colado lá, por isso que ficou 120, enfim. Às vezes dá esses errinhos. São muitas aulas sendo fabricadas. Então, muita atenção, que essa é uma anotação nova, uma operação nova, e vocês precisam saber o que é o fatorial de um número. Muito bem. Agora a gente vai generalizar como seria o cálculo de uma permutação simples, que a gente já tem mais ou menos a compreensão de como é que seja, né? Existem quantas permutações simples em um conjunto de N objetos? Usando o princípio fundamental da contagem, dividiremos o nosso problema em N etapas. Para a primeira posição, temos N possibilidades, que a gente viu lá, né? Amor, 4 letras, começou de 4. 6 medicamentos, eram 6, começou de 6. Então, aqui a gente tem primeira posição é o número de objetos. Se eu já escolhi um objeto lá para ficar na primeira posição, sobram quantos objetos? O número de objetos menos 1, certo? Então, se era 4, sobrou 3, que é 4 menos 1. Se era 6, passa a ter 5, que é 6 menos 1, certo? Então, sobra N menos 1 possibilidades para a segunda posição. Para a terceira, bem, no caso lá, né, de 4, para chegar lá no 2, eu tirei quanto? 2, né?
que é n menos 1, digamos, né? N menos 1 dá menos 2. Então, eu vou caindo sempre uma posição. E assim sucessivamente, até chegar aonde? Em 1, que é o que a gente via, que é a enésima posição, a última etapa, certo? Se eu for usar, então, o princípio fundamental da contagem, eu vou juntar isso aqui num produto, tá? E esse produto genérico, que a gente fala que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, e assim por diante, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é a quantidade de permutações simples de n objetos. É a conta que você vai fazer de permutação simples de n objetos. Essa conta, ela é representada por n fatorial. Então, a gente pega lá, ó, como é que fica? A notação, certo? Com a representação, isso aqui já você pode pular essa etapa aqui depois que você decorar os fatoriais, porque no começo você vai ter que fazer essa conta antes de decorar, obviamente. Então, Pn é igual a n fatorial. Essa aqui é a fórmula, certo? E isso aqui é essa operação de n vezes n menos 1 vezes n menos 2, assim por diante, até chegar a 1. Então, quando você decorar esses valores aqui, fica bem mais fácil resolver qualquer coisa, tá bom? Primeiro você vai fazendo os passo a passo, como eu vou fazer aqui com vocês também. Então, observação. Vamos lá. A gente tem aqui que a permutação de n objetos é n fatorial, que é esse produto aqui. Eu vou mostrar quanto é que vale 1 fatorial e 0 fatorial, tá? Igual a potenciação que tem lá as exceções, a gente fala que qualquer número elevado a 0 sempre dá 1, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. A gente também tem essas observações aqui nessa operação do fatorial, que é para o 1 fatorial e para o 0 fatorial. Lembra um pouquinho aí da parte de potenciação, mas são resultados diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o que a gente chama de trava, tá bom? Veja bem, se o n fatorial, ele é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim por diante, até chegar a 1, eu posso dizer que o n menos 1 fatorial começa em n menos 1, e assim por diante, até chegar a 1. Se eu quiser o n menos 2 fatorial, vai começar por n menos 2 e vou decrescendo até chegar a 1, certo? Ou seja, é correto se eu falar assim, que o n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. Por quê? Porque isso tudo que está aqui, ó, é o n menos 1 fatorial, tá vendo? Então, eu poderia escrever isso aqui, o n fatorial, como n vezes n menos 1 fatorial, sem problema nenhum. Assim como eu posso escrever que o n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E não escrever o resto, né, dos fatores. Também estaria correto. Por quê? Porque n menos 2 fatorial representa todos os fatores anteriores, tá? Isso a gente fala que a gente pode travar o fatorial em qualquer fator, tá? Desse produto. Para a nossa observação, eu quero expressamente essa configuração, que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, tá bom? Por quê? Eu coloquei até aqui, ó, mas eu quero essa, tá? Eu expliquei que a gente poderia usar essa situação que eu acabei de dizer, mas eu quero expressamente essa, vou usar essa, ok? Por quê? Eu vou substituir esse n primeiro por 2, vou fazer a conta, e a gente vai chegar em quanto vale 1 fatorial. Com o valor de 1 fatorial já entendido, a gente vai entender quanto é que vale 0 fatorial, porque aí eu vou substituir o n por 1. Eu tive que fazer simultâneo, que eu não sei fazer esse tipo de animação, tá? Então, botei aqui n igual a 1 e n igual a 2. Muito bem. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu coloquei 2. 2, 2, 2. Nessa continha aqui, tá vendo? E aqui eu substituí o n por 1. Aí eu só fiz substituição. Não tem nada o que entender, né? Muito bem. Aqui eu resolvi parênteses primeiro, né? A ordem de expressão. Quanto é que é 2 menos 1? 1. E aqui, quanto é que é 1 menos 1? 0. Então, aqui ficou vezes 1 fatorial, que é o resultado desse parênteses, e aqui ficou vezes 0 fatorial, que é o resultado desse parênteses. Muito bem.
Aqui, eu tenho uma multiplicação por 2. Como é que eu posso tirar essa multiplicação de 2 para lá, né? Dizendo aquele macetinho para ir mais rápido, né? Sem querer ser profunda no conhecimento de equações. Eu vou trocar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 2 dividido por 2. E do lado de cá? Do lado de cá, o meu raciocínio foi o seguinte. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, 1 vezes 0 fatorial vai dar 0 fatorial, para vocês entenderem o passo a passo dos dois lados, tá? Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2, que é igual a 1 fatorial. E quanto é que é 2 dividido por 2? 1. Então, eu tenho que 1 fatorial vale 1, ok? E aqui, como 1 vezes 0 fatorial é ele mesmo, eu também, e que 1 fatorial agora a gente já sabe que vale 1, certo? Eu também tenho que 0 fatorial vale 1. Então, pela própria conta, tá? 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Ah, eu preciso saber demonstrar isso? Não. Você tem que saber, assim como na potenciação, que 1 fatorial vale 1 e 0 fatorial também vale 1. Caso apareça isso numa conta especificamente de combinação, acho que mais de combinação, de arranjo nem tem, mas de combinação com certeza em algum momento vai aparecer esses valores. Então, você vai precisar lá saber que 1 fatorial é 1, 0 fatorial é 1, tudo bem? Qualquer outro número que não é 1 e 0, só existe permutação de números naturais, ou seja, de números positivos. Você não vai ter um número negativo fatorial, menos 2 fatorial, isso não existe, tá? Então, qualquer número a partir de 2 para cima, a gente segue essa fórmula, né? 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e resolve o fatorial de um número desta forma. Muito bem, eu já dei 2 exemplos de permutação simples, mostrei como é que seria resolvido pelo princípio fundamental e depois mostrei que ele seria a conta do fatorial também. Aqui eu estou querendo focar no fatorial, então eu só resolvi pelo fatorial, todas elas, tá bom? Que a gente já aprendeu a resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. Então, assim, quando eu chegar lá nos exercícios, se tiver 4 formas de resolver o mesmo exercício, eu vou resolver. Aqui eu vou focar para ser mais rápido na forma que a gente está aprendendo hoje, que é através do método de contagem, ok? A não ser que seja muito difícil, que não é o caso aqui, eu resolvo de outra maneira. Muito bem, então o exemplo 3. O dono de um estacionamento disponibilizou 5 vagas, todas enfileiradas, para os moradores de um condomínio estacionarem suas motos. 5 motos, todas diferentes, vão ser estacionadas nessa vaga. Considerando que cada vaga será ocupada por uma única moto, de quantas maneiras distintas essas motos podem ser posicionadas nesse estacionamento? Olha como é que no próprio enunciado sai, que você não precisa escrever como eu vou escrever nesse começo, mas como é que no próprio enunciado já sai todas as características que é um problema de permutação. Ó, veja bem, ó. 5 vagas, cadê, ó? 5 motos. Então, eu tenho N objetos para fazer o quê? Posicionar. Eu vou estar organizando. Então, daí já está em a definição de análise de permutação simples bem direitinha. Todas as motos são o quê? Diferentes. Não tem repetição de objetos. Tá vendo? Relação de repetição já está dada no enunciado. Enfileiradas. Lembra que eu falei que tudo que remete à fila é uma característica de permutação simples. E aí, o que a gente tem mais, ó? Todas as motos são diferentes, a gente vai organizar. Então, aí, quando fala em organização, se eu fizer a troca da moto 1 com a moto 2, já vai dar possibilidades distintas, a gente diz que a ordem importa. O N igual a P, porque a gente tem todos os objetos para serem organizados. Então, já me dá um caso aqui de permutação. Repetição está aqui, todas diferentes, não tem, é simples. Então, como é que a gente resolveria isso? Bem, 5 vagas, 5 motos. Deixa eu escrever aqui, que eu não botei nenhuma fórmula. A fórmula não é essa aqui, ó. Pn é igual a N fatorial. Essa é a fórmula da permutação simples. Então,
O posicionamento é linear, que é uma característica da permutação e do arranjo. É só eu jogar aqui, ó, P de 5 é igual a 5 fatorial. Quem é 5 fatorial? Isso aqui com o tempo você vai omitir, porque você vai decorar que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. E você poderia apenas escrever P de 5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Ou até mesmo 5 fatorial é igual a 120. Normalmente a gente acaba, depois com muita prática, omitindo também a notação, tá? Que não vai fazer a menor diferença, porque a gente sabe que é permutação e sabe fazer o cálculo, tá ok? Então fica assim, tranquilinho. Para que serve a fórmula, né? Por que vocês vão gostar da fórmula? Vocês não vão precisar tomar aquelas 5 decisões, lembra? Quem vai ficar no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso. Então, é mais fácil usar a fórmula, tá? Para muita gente. Então, aprendam as fórmulas se for o seu caso. De quantas maneiras 7 meninos podem sentar-se, olha lá, ó, sentar, banco de jardim, com quantos lugares? 7 lugares. Eu vou sentar de forma linear num banco de jardim, tem 7 meninos e 7 lugares, N objetos que eu vou organizar N objetos, certo? Eu chamei os 7 meninos de A, B, C, D, E, F, G, até o G, troquei aqui a posição de AB, já tem uma configuração no banco diferente, ordem importa, aqui os valores são iguais, então eu tenho um caso de permutação. Repetição não tem, as crianças são diferentes, simples, posicionamento linear lá no banco. Beleza. Então, é só escrever que de 7 é igual a 7 fatorial, faço o produto até chegar a 1, vai dar 5.040. Falei 5.400, tá vendo? 5.040. Tem que decorar para fazer mais rápido. Muito bem. Questão 5. De quantos modos pode-se arrumar 4 livros numa estante? Tá? Já vou só dar uma puladinha aqui. 4 livros de matemática, 3 de geografia, 2 de biologia numa estante. De modo que fiquem dispostos em qualquer ordem, os livros de mesmo assunto fiquem juntos. Quando ele está em qualquer ordem, não existe nenhuma outra relação além daquelas básicas, tá? Que a gente identifica um caso de permutação simples. Aqui eu já encaixei uma relação de proximidade. Então, a gente pode ter apenas aquelas relações combinatórias, tá? De ordenamento, repetição e posicionamento linear, e a gente pode ter outras relações combinatórias agregadas. Eu já tinha falado isso lá no começo. Isso aqui a gente vai começar a ver isso. Então, de ordenação, ó, se eu colocar matemática, geografia e biologia, ou geografia, matemática e biologia, eu tenho uma organização diferente. Ordem importa, só que como eu vou organizar todos os livros, eu tenho uma permutação. Não tem livro igual. Se ele não falar nada, ó, 4 livros de matemática. É matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4. Não tem livro igual. Se ele quiser que os livros sejam iguais, vai vir expresso no problema. A gente vai ver isso lá em permutação com repetição. Ele vai colocar 4 livros de matemática iguais, 3 livros de geografia iguais, 2 livros de biologia iguais. Vai estar expresso no problema. Se não tiver expresso no problema, estiver implícito, é porque são todos diferentes. Então, não tem repetição. E o posicionamento de organizar esses livros na estante, ele é linear. Fiquem dispostos em qualquer ordem. É só fazer a conta. Quantos livros eu tenho ao todo? 4, com 3, 7, com 2, 9. Então, seria a permutação dos 9 objetos, que é 9 fatorial, faz a conta. É claro que eu não decorei isso, porque 9 fatorial quase não cai. E aí você faz a conta, faz o produto, mas você sabe qual é o produto que você vai usar, e você resolve a sua conta, tá? Com 362.880 possibilidades. Aí aqui entrou uma relação de proximidade juntos. Entrou essa relação de proximidades, a gente sabe que tem que dividir em casos. Caso 1, sempre o global primeiro. Lembrando, a gente vai organizar os assuntos: matemática, geografia e biologia. Aqui eu vou até abrir para vocês entenderem isso,
Mas aqui eu já coloquei, como eu disse, no fatorial. Por que a gente tem isso, né? Ó, veja bem, a gente pode organizar da seguinte forma. Vou escrever aqui em cima, ó, matemática, geografia e biologia, matemática, biologia e geografia. Começando por biologia, biologia, matemática e geografia, ou biologia, geografia e matemática, ou começando por geografia, geografia, matemática e biologia, geografia, biologia e matemática. Vê que são 6 posicionamentos diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu chego nesses 6 resultados? Como são 3 assuntos, eu faço o fatorial de 3, a permutação desses 3 assuntos, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é a conta desse fatorial, que vai dar 6, certo? Qual seria o segundo caso? Eu vou organizar agora o local, né? Eu vou primeiro, no caso 2, organizar os livros de matemática, o caso 3 eu vou organizar os de geografia, e o caso 2 os de biologia. Então, aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, a lista vai ficar gigante, eu não vou fazer. Como eu tenho 4 de matemática, é só eu resolver 4 fatorial. E aí eu vou decorar com o tempo que 4 fatorial vai dar 24. Os de geografia, quantos são? 3. Então, vou fazer 3 fatorial, que dá 6. Os de biologia, 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, tá? E aí, o que eu faço? Aqui eu separei em 4 casos, fiquei com 4 resultados diferentes. E o que eu vou fazer com esses 4 resultados? Bem, eu estou organizando esses livros simultaneamente. Tudo que é ligado ao simultâneo, eu vou usar o quê? O princípio multiplicativo. Uso o princípio multiplicativo, multiplico todos os resultados e vou chegar em 1728 formas de organizar esses livros na estante. Certo? Então, aqui é sem outra relação. Nossa Senhora, olha isso. Não sei o que eu estou fazendo. Deixa eu apagar essa coisa que eu fiz aqui. Senhor. Ah, foi. Às vezes dá um bug aqui no. Não sei o que acontece. Até perdi o que eu estava falando. Aqui eu estou usando as principais relações combinatórias, mas eu continuo com as mesmas características das relações combinatórias para o princípio fundamental da contagem. Tem que separar em caso? Tem que separar em caso. Como eu estava falando que aqui é interessante eu escrever, como é que vai estar uma solução, por exemplo, dessa questão da letra B? Ele vai escrever assim, ó, 3 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, que vai ser igual a 1728. A questão, se você for olhar esses fóruns, onde resolve questão de vestibular, só tem isso aqui escrito, tá? 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que dá 1728. Aí ele quer que você entenda o que é um 3 fatorial, um 4 fatorial, um 3 fatorial, um 2 fatorial. Mesmo se não tiver ponto, ele sabe que está omitido ali, é igual ao caso do parênteses. O produto e o resultado disso vai dar 1728. E aí ele resolve uma linha, isso tudo aqui. Pode fazer assim? Pode, desde que você tenha o domínio na sua cabecinha de todas essas etapas, tá certo? Tem domínio, pula as etapas. Não tem domínio, faz passo a passo, tá certo? Isso vem com a prática. Não tem fórmula mágica. Questão 6. 3 casais vão ocupar 6 cadeiras. Opa, 3 casais, 6 pessoas. 6 cadeiras. Já está aí caracterizando a permutação simples. 6 cadeiras consecutivas de uma o quê? Fila do cinema. Os casais não querem sentar separados. Se eles não querem sentar separados, eles vão sentar como? Juntos. Relação de proximidade aparecendo. O número de maneiras diferentes que esses 3 casais podem ocupar as 6 cadeiras vamos lá, ordenação. E aí tem aqui os casais AB,
casal CD e o casal EF, tá? Troquei a ordem entre o primeiro casal só, eu já tenho uma configuração lá na fila do cinema diferente. É do cinema, né? Ordem importa. Tenho 6 pessoas, vou organizar todas as 6 quantidades iguais, que caracteriza a permutação. Repetição não tem, as pessoas são diferentes. Posicionamento linear, que a gente já está careca de saber. E tem uma relação de proximidade, que é ficar junto, não ficar separado, é ficar junto. A gente já sabe que vai dividir em casos. Muito bem. Caso 1, global primeiro, para não se perder. Eu vou organizar os casais. Então, eu tenho 3 casais aqui, fatorial de 3, que dá 6. Caso 2, caso 3 e caso 4. Por que eu fiz uma conta só? Porque em todos os casos eu tenho as mesmas quantidades de pessoas. E vai ser exatamente a mesma conta, que é a permutação de 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2, certo? Então, o caso 2, eu tenho 2 possibilidades, o caso 3, 2 possibilidades, e o caso 4, 2 possibilidades. Quando eu fizer isso, eu tenho que escrever todos os casos, tá? Esse 6 é o caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. Uso o princípio multiplicativo, por quê? Porque é simultânea essa organização. Então, faço lá a multiplicação, que dá 48 possibilidades, tá? De organização, ou 48 maneiras diferentes que eu tenho de organizar esses 3 casais. Muito bem. Questão 7. Já está acabando aí permutação simples. A gente já vai começar a permutação circular, e permutação circular é muito rapidinho. Passou do conceito, a permutação circular que você resolve mais rápido, qualquer problema. Também não existem muitos, justamente por ser muito tranquilo, né? Muito fácil. Vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra ângulo? Ó, ângulo aqui não tem letras repetidas, todas as letras são diferentes. Não tem relação, relação de repetição é que não há repetição, simples. Casos de permutação simples. Anagrama, eu já expliquei que apareceu anagrama, ou vai ser permutação simples ou com repetição. É permutação, porque você organiza todas as letras, tá? Então, com certeza, vai ser permutação. E aí, vamos aqui à relação de ordenação. Ângulo e angolo, né? Troquei aqui o U com O de ordem. São anagramas diferentes, ordem importa, organizo todas as letras, é permutação. Não tem repetição, que eu já expliquei, não tem letra repetida, qualquer palavra é escrita de forma linear. E aqui eu encaixei algumas outras relações combinatórias, né? Começa com vogal. Se ele quer que comece com vogal, quantas vogais tem em ângulo? Ó? Deixa eu envolver aqui que fica mais fácil. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Vamos organizar aqui como se fosse o princípio fundamental. Aqui é interessante, ó. Ângulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vou fingir aqui que eu vou resolver pelo princípio fundamental. Vou botar 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele falou assim, começa com vogal. Aí a gente tem aqui, né, 3 vogais. Aí usei uma, pode ser o O. Aí já tô querendo que comece e termina por vogal. Tudo bem, começou por vogal. Muito bem, tem 3 possibilidades. Ok. Sobram quantas letras? 5, porque aqui eu usei o O, tá vendo? Sobrou todo esse resto aqui, ó. Todo o resto sobrou. Então, o que vai acontecer? Mesmo que eu tenha o A e o U, que também são vogais, eu só usei o O, apesar daqui eu ter 3 possibilidades. É a mesma questão dos números que a gente fazia. Segue o mesmo raciocínio. Então, eu tenho aqui fixo. Por que o fixo aqui não é 1, né? Essa relação? Porque, na verdade, eu tenho 3 possibilidades para essa primeira letra. Então, em raras exceções, o fixo não vai ser 1, vai ser a quantidade de letras que eu tiver. Então, aqui fica 3 vezes quanto? Vezes o 5 fatorial, porque essas 5 letras que sobram pode ficar em qualquer ordem. Aí, 5 fatorial, olha como é que facilita a conta, tá vendo? A gente já decorou que é 120, e aí 3 vezes 120 vai dar quanto? 360. A conta fica bem menorzinha.
ao invés de abrir aqui o princípio fundamental da contagem, tá legal? Agora eu vou voltar aqui. Começa e termina por vogal. Lembra não adiar as dificuldades? Então, olha aqui, ó. Continua aqui as estratégias combinatórias nos métodos de contagem. Comecei por vogal. Tinha 3 possibilidades. Usei uma, ó. Sobram quantas para cá, ó? Fui lá para o final, para a última letra, que também é vogal, ó. Começa e termina. 2 possibilidades. Aí usei o U. Quantas letras vão sobrar? 1, 2, 3, 4, certo? Fatorial de 4. Ah, mas o A também é vogal, mas sobrou, voltou para a letra, tá? Para as letras que sobraram para serem reorganizadas. Então, aqui eu tenho posicionamento fixo, e aí vai estar aqui representado com 3 e 2 na nossa continha. E o que vai acontecer no meio? Vai ficar fatorial de 4, tá vendo? Assim, ó, 3, que é aquela situação que eu dei lá, 2, não adio as dificuldades, fatorial de 4 com que sobra. Quanto é que é o fatorial de 4? 24. Faço essa conta e chego em 144 anagramas, certo? Não tem letras juntas. Não tem juntas as letras A e N. Significa que A e N tem que ficar separado. A gente já viu que quando a gente fala em separado, a gente separa em casos, mas a gente conta pelo complementar, que é a forma mais fácil de se resolver. Vamos começar pelo total. Ângulo. Se eu fosse calcular quantos anagramas tem a palavra ângulo, colocando a palavra ângulo com todas as letras em qualquer ordem, ângulo tem 6 letras, eu faço a permutação de 6, que dá 720. Muito bem. Agora eu vou fazer o contrário. Tanto faz, posso começar pelo contrário e depois fazer o total. Isso é indiferente. Eu vou ver de que forma a N fica como? Junta. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é caso 1 e caso 2, tá vendo? Vamos explicar aqui o porquê. Aqui, ó. A, N fica juntos. É que eu não tive espaço, tá? Então, a N fica numa caixinha, G fica em uma caixinha, U fica numa caixinha, L não. Deixa eu escrever aqui em cima que ficou confuso. Ó. A N numa caixinha. G na outra caixinha. U na outra caixinha. L em outra caixinha. E O em outra caixinha, certo? Aqui é como se tivesse subcasos, tá? Vai ser assim, toda vez que tiver que fazer separado, vai ter isso. Caso 1 é o global. Eu vou ter que organizar as 5 caixas, tá? Para eu organizar as 5 caixas, eu faço que conta? 5 fatorial, que dá quanto? 120. Qual seria o caso 2? Bem, a única situação aqui que eu tenho mais de um objeto dentro da caixa é o AN. Então, eu vou organizar o AN, só que o AN são quantas letras? 2 letras, que vai dar 2 fatorial, que é quanto? 2. Aí eu faço 120 vezes 2, que dá 240. Tá vendo como é que facilita essa anotação do fatorial? Com o tempo, vocês vão aprender a escrever desta forma. Como é que eu conto pelo complementar? Se eu pegar o total e tirar a quantidade de casos em que eles ficam juntos, sobram a quantidade de casos em que eles ficam separados. A gente só tinha visto essa situação em que as quantidades eram iguais, mas elas não serão, tá vendo? Na maioria dos casos, elas são diferentes. Se der um valor igual, é porque é uma coincidência, tá? Não acha que sempre vai ser meio a meio. Está errado. Não deve dar quantidades diferentes. Pode dar quantidades iguais e pode dar quantidades diferentes. É mais comum que dê diferente, tá? Então, aqui eu excluí, fiquei com a quantidade de anagramas em que tem AN separados. Tudo bem? Legal, finalizamos aqui esse início. Não tem muitas tarefas, como eu disse, nesse começo é tudo guiado, então vocês vão tentar usar o método de contagem aqui, priorizar o método de contagem, tá? Mesmo que vocês gostem do princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, eu quero que vocês priorizem a fórmula, que é o que a gente está aprendendo hoje, que é o método de contagem.
tá? Usando todas as estratégias necessárias, as relações combinatórias adequadas, mas vai usar a fórmula do método de contagem para resolver esses 4 probleminhas que são muito tranquilos. Tá legal? E aí a gente vai entrar, já fazendo aqui eu besteira, em permutação circular. Muito bem. Permutação circular também, o esquema global do conteúdo, a gente tem a mesma coisa, definição, as relações combinatórias principais envolvidas, as notações e o cálculo. Aí, num primeiro momento, a gente vai ver a definição e as relações combinatórias, depois, e aí eu vou explicar quais são os exemplos, que não são muitos, e também o cálculo, a gente vai ver o que acontece no cálculo, que é bem interessante de enxergar isso, e me deu um trabalhão para montar essa aula. Na verdade, todas essas aulas têm sido muito cansativas, os slides, e aí vocês vão entender de onde saiu o cálculo, usando o princípio fundamental da contagem, sempre, tá? Então, vamos lá. Definição. Uma permutação circular de N objetos distintos é qualquer modo ordenado que esses N objetos ficam em ciclo. A gente já tinha visto isso, né? Relação de posicionamento. Então, ordenação. Eu continuo com a ordem importando, mudou a ordem, forma uma possibilidade diferente. Repetição, eu continuo sem repetição. Aqui ele só não ganha classificação de simples, porque ele vai ganhar classificação de circular, por ter esse posicionamento cíclico, em ciclo, tá bom? Mas continua não tendo a repetição. Poderia ter aqui um simples, mas aí ficaria estranho, permutação simples circular, entendeu? Poderia causar uma confusão, e aí para caracterizar a permutação circular, tira aqui o simples e fica com só o circular. Muito bem, vamos ver quais são os problemas de permutação circular. Vou brincar de roda, vou sentar em volta de uma mesa redonda, está em ciclo. Vou sentar em volta de uma mesa retangular. Vou sentar em volta de uma mesa triangular, hexagonal, não importa o polígono que vai formar esta mesa. E ela pode vir acompanhada também de outras relações combinatórias. Então, aqui, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas estão sentando em volta de uma mesa redonda, mas quer aqui que o pai e a mãe fiquem juntos. Então, podem ser acompanhados, assim como em permutação simples, acompanhados de outras relações combinatórias de posicionamento, se ele quer que fique fixo, ou de posicionamento quer que fique fixo, ou de proximidade quer que fique junto, quer que fique separado. Os raciocínios são similares. É só você usar a fórmula correta e manter o raciocínio, ok? E aí a gente vai ver 5 exemplos, se eu não me engano, bem tranquilinhos, de permutação circular. E quando vocês descobrirem a fórmula da permutação circular, nunca mais vocês vão querer resolver pelo conceito. É um conceito igual permutação simples que vale a pena usar a fórmula. Eu gosto bastante. Vamos então para o cálculo. Anotação. Tem livros que adotam isso aqui, que está de acordo com a fórmula, tá? Que é permutação de n-1, vocês já vão entender por que é n-1, ou permutação circular desses n objetos. Eu gosto mais dessa daqui. Acho mais bonitinha e mais intuitiva, né? Permutação circular dos n objetos. Para você saber o que você está fazendo. Isso aqui essa conta vem do princípio fundamental da contagem, que vai resultar nesta fórmula. Então, vamos entender o conceito, resolvendo pelo princípio fundamental da contagem, e chegando na fórmula, tá bom? Aí eu vou resolver o problema de novo usando a fórmula. Uma reunião de presidentes de países da América do Sul será realizada em uma mesa redonda. Lá, uma mesa redonda. Já aparecem as relações combinatórias naturalmente. Você tem que já começar a focar nessas relações no problema, tá? Participarão dessa reunião os presidentes da Argentina, do Brasil, que chamou de B, do Chile de C, Paraguai de P e Equador de E. Uma preocupação de Itamaraty é com a disposição dos presidentes em torno da mesa, enquanto as ordens diferentes podem ser dispostas do presidente em torno da mesa. Então, vamos lá, né? Ordenação. Aqui eu peguei só as iniciais, né, dos países, troquei
é o Brasil com a Argentina de ordem, já tem uma configuração diferente nessa mesa. Então, aqui eu tenho que a ordem importa e eu estou organizando todos os 5 países, né? Todos os presidentes dos 5 países. Então, é um caso clássico de permutação. Repetição não tem, são todos países diferentes. E o posicionamento é cíclico, mesa redonda, classificação, permutação circular. Muito bem. Aí aqui, o que a gente tem, né? Botei aqui as iniciais dos... Botei D, era P, tá, gente? Paraguai. Todo lugar em que tiver D, lê-se P de Paraguai. Paraguai, Paraguai e Paraguai. O que está acontecendo aqui? Que a gente já viu alguns casos, né? Relacionados a isso. Já vimos árvore de possibilidade, inclusive. Quando eu tiver essa configuração aqui, ó, A, B, C, P, E. 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 Em que eu não estou trocando a ordem dos participantes dessa mesa, eu não configuro uma possibilidade diferente. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui que são iguais. E aí, se eu trocasse aqui para o B, A, C, P, E, eu também teria 5. E se eu trocasse para o C, A, B, P, E, eu também teria 5. Eu teria 5 repetições de cada. A gente já viu isso em árvores de possibilidades que não cabem mais aqui, porque agora eu já vou ser mais direta. E aí, o que a gente faz, né? Eu tenho que decidir em que lugar cada um desses presidentes vai sentar. Nós temos 5 lugares. Eu vou começar resolvendo como se fosse uma permutação simples. E aí vai ficar o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Só que eu vou usar um fator de correção, porque eu tenho 5 possibilidades iguais de cada. Então, eu faço aí uma simplificação aqui, ó. E aí sobra o quê? 4 fatorial, que dá quanto? 24. Já estão sentindo a continha, né? Aparecendo aí. Quantas brincadeiras de roda podemos formar com 12 crianças? Isso aqui foi um slide de corno para fazer. Nossa Senhora. Vamos lá, ordenação. Botei as 12 crianças aqui, aqui com AB, aqui trocando BA, forma uma configuração da roda diferente. Ordem importa, organizei todas as 12 crianças, permutação. Não tem repetição, não tem criança que se repete. Posicionamento cíclico, não tem nada a ver com mesa redonda, é roda. Vou cortar aqui, vou escrever roda. Roda. A minha permutação é circular. Tá legal? Olha só isso. Aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tá vendo? Vou pegar só pelo azul e vocês vão ver, ó. O azul veio para cá, aí depois desceu, depois desceu, depois desceu. Não vou ler tudo porque vai ficar uma loucura, né? Foi para baixo, aí depois aqui deu uma subidinha, aí subiu aqui de novo, aí subiu aqui de novo. É como se tivesse uma brincadeira de roda mesmo, né? Subiu para cá, tá dando giros, né? E veio para cá, e quando ele vier para cima, volta para essa configuração, tá? E isso aconteceu com todas as crianças. Então, aqui eu colori para ficar bem. Para vocês observarem que isso aconteceu com o B, com o C, que são cores diferentes, né? No desenho. Quantas vezes isso aconteceu? Ó, eu tenho 12 crianças. Quantas rodas que teoricamente seriam diferentes, mas são idênticas? Que aqui eu continuo com A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Eu não mudei a posição entre os participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12. 12 crianças, 12 configurações que correspondem à mesma. 5 países, 5 configurações que correspondem ao mesmo. Então, eu tenho aqui os 12 lugares que essas crianças vão ocupar a roda, resolvo como se fosse uma permutação simples, e depois vou fazer usar um fator de correção, dividindo por 12. Eu posso aqui simplificar, e isso aqui é 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, é 11 fatorial, que dá isso aqui. Claro que eu não decorei, nunca vou decorar isso. Faço a conta na hora e vou chegar no 11 fatorial. Tá legal?
Mas, normalmente, se for uma prova de vestibular ou de concurso, vai estar essa opção na resposta, 11 fatorial. Não vai estar para você fazer a conta. Não se preocupe nem fique desesperado. Então, genericamente, como é que eu faço o cálculo de quantas permutações circulares existem num conjunto de N objetos? E cada uma das N fatoriais de permutações simples dos N elementos, analisando como se elas estivessem em linha. Lembra que eu fiz a conta do permutação simples primeiro? É contada N vezes, ela vai ter N repetições, ou seja, a cada grupo de N permutações em linha corresponde a uma única permutação circular, temos que o número de objetos de permutação circulares de N objetos, representados por, faltou um Nzinho aqui embaixo, tá? Por PNC ou PN menos 1 é. E aí é que tá as notações, qualquer uma delas é válida. N fatorial dividido por N, quando eu cancelo isso aqui, dá o quê? N menos 1 fatorial. Ó, essa é a fórmula de permutação circular, tá certo? E aí, resolvendo aqueles mesmos problemas, que eu não vou repetir essa parte que eu já fiz, né? De relações combinatórias. Como é que eu resolveria esse problema? Eu tenho 5 países que estão sentados numa permutação circular. Eu substituir o 5 aqui no lugar do N, da fórmula, lembrando aqui que vocês acabaram de ver, a fórmula pode dar aqui também faltou um N, ó. Uma questão assim de branco, em todos eles vai faltar esse N, tá? Me perdoe. Que é N menos 1 fatorial. Aí eu faço aqui, ó, 5 menos 1, que dá 4 fatorial, que eu já sei que dá 24. Acabou. Não preciso nem pensar em quantas rodas, nem nada. Olha o que está acontecendo. Deixa eu apagar aqui. Foi. Os meus objetos hoje estão ganhando vida própria. Quantas brincadeiras de roda posso formar com 12 crianças? Mesmas relações combinatórias, é só substituir N por 12, vai dar 11, e aí faço 11 fatorial, acabou. Tá bom? Aí eu não preciso pensar muito, eu uso a fórmula e jogo para a galera. Mesmo quando tem outras relações combinatórias implícitas, fica mais fácil usar a fórmula. Vamos ver? Ó, uma família composta por 6 pessoas, o pai e a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda, permutação circular na veia. Quantas disposições diferentes essas pessoas podem... Começou a arriscar do nada, gente. Se sentar em torno da mesa. Eu juro que eu não estou fazendo nada. Ele ganhou vida própria aqui. Não sei porquê. Vai estar ficando com defeito esse mouse. Em torno da mesa, de forma que o pai e a mãe fiquem juntos. Ó, uma relação de proximidade aqui. Muito bem. Vamos lá. É aquela questãozinha, essa figurinha que já apareceu, tá? De ordenação. Então, aqui o pai e a mãe é AB, certo? Então, digamos que eu tenho aqui AB e BA. Troquei a ordem, igual eu fiz aqui, ó, do pai e da mãe. Isso é o suficiente para mostrar que eu tenho uma configuração diferente na mesa. A ordem importa, estou organizando todas as 6 pessoas, permutação. Não tem repetição, todas as pessoas são diferentes. Posicionamento, cíclico, mesa redonda, circular. Proximidade e conjuntos. Eu tenho que fazer o quê? Dividir em casos, mesmas características, tá? Aí olha que moleza, ó. Caso 1, global. Vou descobrir onde é que esse casal fica e aqui eu poderia fazer as caixinhas, ó. Quantas caixinhas? O do pai e da mãe, 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Então, eu vou fazer a permutação circular de 5, que é 5 menos 1, 4, que vai dar 24. 4 fatorial, 24. Beleza. Só que trocar o pai e a mãe de ordem é linear, né? 2 possibilidades. Então, eu uso a questão aqui, se tiver outra relação, sempre vai ser linear. Então, 2 fatorial, 2, né? Porque AB e BA são as formas de eu descobrir isso aí.
Estou fazendo tudo simultâneo, princípio multiplicativo, 2 vezes 24, que são os resultados, dá 48 modos de sentar esse polvo aí na mesa. Vê como é que as notações... Você poderia até colocar direto, tá, gente? Permutação circular é igual a 4 fatorial, que é 24. Sem problema nenhum. E aí vai ficando muito fácil. Você pode, inclusive, aqui no final, escrever assim, ó. 4 fatorial vezes 2 fatorial, que vai ser igual a 48. Um dia, se Deus quiser, você vai chegar nesse nível, tá? E resolvido o problema, desde que você compreenda tudo que foi dado. Só mais um, tá, gente? Depois só exercício e fim. Eu sei que hoje foi cansativo, mas é para aproveitar as minhas 2 horas de aula, tá? E aí na quinta-feira é bem mais curtinho. Olha minha caneta, gente. Que é isso? Caneta louca. Vamos lá. Ai, ai. 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda, dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda, de modo que os 2 meninos não fiquem juntos? Relação de proximidade, ficar separado. Roda, olha só. 2 meninos e 3 meninas. Ok, 5 pessoas. Não está dito quantas pessoas vão ficar na roda? São as 5, tá? Pode estar implícito. Muito bem. Então, eu chamei as 5 crianças de A, B, C, D, E. Lembrando aqui, ó, que eu vou ter A, B, C, podem ser as 3 meninas, e D, E, por exemplo, podem ser os 2 meninos. Troquei aqui AB e BA de ordem, as crianças, já tem uma configuração da roda diferente, ordem importa, todas as crianças vão ser trocadas de lugar, então permutação, não tem criança repetida, posicionamento cíclico é na roda circular, permutação circular. Muito bem. Vamos tentar fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Eu quero que, junto a gente vai ver pelo separado, né? Ó, proximidade, não fiquem juntos separados, contar pelo complementar. Então, deixa eu só fazer um esqueminha aqui dessa roda. Então, vai ficar assim, ó. A, B, C, D e E, tá? Deixa eu ver se eu chamei... Acho que eu não fiz, não escrevi, não. Muito bem. Então, vamos considerar aqueles 3 meninos ABC, né? 3 meninas, ó. Ah, não, eu vou contar pelo complementar. Desculpa. Vou voltar. Se eu fosse organizar, como eu estou contando pelo complementar, o primeiro caso é o total, que eu estou considerando, meu raciocínio, que eu estou considerando essas 5 crianças sentando em qualquer ordem, tá? Organizar em roda essas 5 crianças. Então, eu vou fazer a permutação circular das 5 crianças, certo? Então, aqui eu tenho 5 menos 1, 4 fatorial, que é 24. Ok. Aqui, qual seria o caso 2? O contrário. O contrário é fazer com que essas crianças fiquem juntas. Eu não queria mostrar essa conta toda junta, não, mas aqui ficou assim, não tem problema. E aí fica as crianças todas juntas, como é que eu minto. Os 2 meninos que tem que ficar separados só. Então, aqui as meninas, elas ficam... eu penso nas meninas como cada uma numa caixinha e os meninos numa caixinha só. Então, aqui eu tenho quantas caixinhas para organizar nessa roda? 4 caixinhas, tá? Então, eu faço a permutação circular de 4, que vai dar 3 fatorial, 6, ok? E depois, dentro dessa caixinha, eu faço a permutação linear, igual eu fiz no caso da pai e da mãe, que é 2 fatorial, que dá 2, certo? E aí eu tenho, pelo princípio multiplicativo, já que é simultâneo, 6 vezes 2, 12. É tipo um subcaso, beleza? E aí, como é que eu conto pelo complementar? Pego o total e excluo o total de casos em que os meninos ficam juntos. E aí eu vou ter os casos em que eles ficam separados. Deu a mesma quantidade, a gente já sabe que é coincidência, beleza? E aí tem as tarefinhas bem tranquilas, 2 tarefinhas só, para seguir o exemplo e tentar resolver,
certo? Próxima aula, eu aguardo vocês com permutação com repetição. Beijos e até a próxima!